Olá! Olá, boa noite. Como ela é? Viajaria pra subir inferno. Tomaria banho gelado. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou colocar o nosso tema. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou só fixando o tema. Relações duráveis. Intimidade. Olá! A gente vai ver aqui se eu vou conseguir deixar gravada, né? Às vezes o Insta derruba a gente aqui. Eu vou tentar. Boa noite, Edilson. Boa noite, Perla. Deixa eu fixar aqui, que se eu falo eu não consigo fixar, gente. Que é isso? Consegui. Agora vamos lá. Temos vários homens hoje. Oi, Silvia. Que bom que você está aqui. Carolina. Renata. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos falar de um tema que é palpitante. Um tema que desperta, porque é um tema do nosso cotidiano. Relações duráveis. E as relações duráveis, nós vamos hoje falar dando enfoque à intimidade, ao sexo, ao desejo e à própria sexualidade. Muita coisa pra gente conversar. E deixa eu me organizar aqui. Para que a gente tenha essa hora. Oi, Paula, boa noite, muito obrigada. Tô usando vermelho hoje, nós vamos falar sobre intimidade, sexualidade. Deixa eu ver que horas temos. Estamos 6 minutos na frente. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos pra gente poder começar, tá? Porque é bem importante que a gente siga algumas etapas para que a gente possa construir e desconstruir alguns paradigmas. Eu digo que... Eu sempre disse que eu gosto mais das perguntas do que das respostas, né? Então foram me feitas algumas perguntas, né? Vocês deixaram lá na caixinha. Algumas pessoas me mandaram por direct. Vamos lá. O que seria intimidade? Deixa eu tirar aqui a música para não me atrapalhar, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, porque daí eu consigo responder vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de responder, e na verdade eu vou responder essa pergunta ao longo de toda essa live, seria: quais são os pilares necessários para que uma relação de casal dê certo? E essa pergunta, ela de alguma forma, ela sintetiza tudo que nós vamos falar hoje à noite. Eu queria só que vocês me confirmassem se meu som tá bom, vocês estão me ouvindo, porque eu tô sem fone, mas eu posso colocar o fone. Vamos dar uma testadinha para que a gente consiga seguir e vocês consigam me ouvir legal. Vocês estão me ouvindo? Me dá um joinha assim
Se vocês estão me ouvindo bem, se é melhor com... Cris, tá bem assim? Consegue me escutar? Bela? Ok, obrigada. Obrigada, Silvia. Vamos lá. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção? É que nós aprendemos desde muito cedo que a relação amorosa, eu aprendi isso desde muito cedo, que bom que você gosta das lives. Muito obrigada. Também é um presente ter vocês aqui. E eu tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre a forma como eu falo, a forma como eu coloco as coisas. Parece que tem muitas pessoas absorvendo. E sabe por que isso acontece? Porque vocês estão abertos. E deixa eu te dizer uma coisa antes de eu entrar na intimidade. A sexualidade, ela é uma energia vital. Ela é uma energia vital. E nós deixamos essa área de lado muitas vezes, ou nós entramos nela de uma forma não consciente. Hoje a gente vai falar de uma sexualidade consciente. E o que acontece? Muitas vezes existem muitas deturpações pessoais. Às vezes, homens, eu atendo homens e atendo mulheres, às vezes homens não conseguem uma sexualidade satisfatória porque estão muito focados na pornografia, porque estão muito focados na masturbação, e parece que o sexo, que a sexualidade do homem, eu já estou adiantando, está focada no pênis. E hoje eu queria abrir o leque, eu não vou conseguir falar tudo que eu desejaria, a gente pode continuar falando sobre esse assunto, mas hoje eu queria abrir muito mais a ideia do que é sexo, do que é sexualidade e principalmente da intimidade entre os casais que estão juntos há muito tempo. Sabe? Eu vejo muitos casais, eu já convivi muitos casais, eu fiz parte de uma igreja muito grande e eu convivi com muitos casais e eu percebia desde, sabe, interessante isso, né? Agora me veio que desde adolescente eu tinha um olhar para os casais, eu observava como é que eles se tratavam, se eles se tocavam, se eles davam beijinhos, se eles davam a mão, porque aquilo, desde muito cedo isso me despertou. E o que eu via quando eu era adolescentezinha, criança para adolescente? Eu via muitos casais numa frieza tão grande e devido a algumas questões dos meus pais, algumas questões de casal dos meus pais, a forma como eles se relacionavam, eu olhava para aquilo e na minha mente adolescente, romântica, idealista, eu dizia: como é isso? Eu não quero um relacionamento assim, frio, distante, agressivo. Eu não quero um relacionamento que os dois não se tocam. E às vezes uma coisa que sempre me chamava atenção e ainda hoje me chama, é quando eu vejo um casal de idosos de mãos dadas na rua. Isso sempre me chamou a atenção. E essa semana agora, eu estava no supermercado, e o moço que estava me ajudando, ele passou uma senhorinha lá e ela falou: hoje ela veio sem o marido dela. Ela tem 78 anos, ele tem 83, eu acho, uma coisa assim. E ele falou: no dia dos namorados, ele veio aqui, comprou uma orquídea para ela com o cartão, e ele saiu todo feliz assim com a orquídea, levando para ela. E ela falou assim: eles estão sempre por aqui. Esse rapaz que estava me ajudando, eles estão sempre por aqui. E aí eu entrei me especializando e estudando a respeito de o que faz um casal que fica junto há muito tempo poder ainda ter essa paixão. Nós aprendemos que a paixão ela é ruim, é algo que passa rápido. Nós aprendemos que a paixão é algo que acaba e nós precisamos ficar com o amor. E o que acontece? Nós escolhemos entre a paixão e o amor, então nós preferimos o amor, que é algo maior.
E aí hoje eu quero dizer para vocês, a paixão e o amor, a paixão junto com o amor, ela é tão mais gostosa do que com o tempo na relação, do que simplesmente uma paixão que eu acabei de conhecer alguém e eu me jogo nesse desconhecido. Porque quais são as bases, né? Respondendo, eu vou deixar aberto aqui, respondendo essa pergunta, os pilares necessários para que uma relação dê certo. Primeiro pilar, é preciso ter honra. Aí você fala, Jaque, mas o tema é intimidade? Calma, porque eu não posso ter intimidade numa relação durável se eu não tiver honra. Eu posso ter uma paixão sem intimidade com uma pessoa que eu acabei de conhecer? Claro que sim. Porque aí eu vou direto para uma intimidade que não é dessa que eu tô falando, uma intimidade no corpo e uma intimidade não íntima. Sabe por quê? Porque quando você conhece alguém, vocês aí pensem aí, você acabou de conhecer uma pessoa, tá conhecendo ela há um mês, vem aquela coisa, aquela intensidade, e cada vez que vocês se encontram, o sexo é selvagem, é pegada, o sexo é um gozar rápido ou um gozar mais demorado, mas aquela coisa de que eu preciso, sabe? Os homens, eles têm uma pressão muito grande e eu acho isso, presta atenção, mulheres, pro homem é muito mais difícil, é muito mais responsabilidade, porque além deles precisarem ter desejo, precisarem ter ereção e precisarem manter a ereção, além de guiar a mulher nesse jogo de sedução, é bastante pressão, porque nós mulheres também bruxamos, só que ninguém vê. Os homens fica claro isso. E eu queria falar para vocês que a intimidade vai além do sexo. Porque algumas pessoas perguntam, tá, mas como que eu vou continuar tendo desejo por uma mulher que eu estou com ela há 10 anos? Como é que eu vou continuar a ter desejo por um homem se eu estou com ele há 15 anos? Não é o desconhecido que atrai? Sim e não. O amor, ele requer semelhança. A paixão e desejo requer mistério, distanciamento. O que que... E aí você diz, então não combina amor com paixão? Às vezes não. Porque, na verdade, a tendência natural dos casais é esfriarem o desejo. Porque o desejo está baseado, ancorado num distanciamento e nas diferenças. O que acontece na maioria dos casais que eu trato, na maioria dos casais que eu converso de longo prazo, que não tem uma interação muito boa sexualmente falando? Eles se contentam em se conhecer e se manterem-se conhecidos desde aquela época. Nenhum dos dois tem intensidade em procurar outras coisas, em procurar conhecimento, em crescerem, em buscarem individualmente um crescimento. Porque, presta atenção, se você profissionalmente entra num ramo de trabalho e você não busca mais o conhecimento, não se recicla naquilo que você sabe, o que acontece? Digam-me vocês, por favor. O que acontece? Você não somente para, mas você regride, porque o conhecimento ele está avançando. É exatamente a mesma coisa que acontece com os casais de longa duração. Eles acabam não se reciclando, eles acabam não se importando com esse crescimento individual. E o que acontece, gente? Eles não somente param, como regridem na sua intimidade. O que eu percebo é que os casais que estão juntos há muito tempo, a maior parte, vê se vocês concordam comigo, eles retrocederam na sua intimidade. Porque o primeiro nível da intimidade é o olhar nos olhos. Qual é o primeiro contato que você tem com alguém que te chama a atenção? É através do olhar. E o que acontece com o olhar? Nós temos o olhar, ele prepara o nosso cérebro para nos conectarmos.
E nós vamos perdendo isso, porque na verdade os dois vão para dentro de uma casa, os dois casam ou moram juntos e começam a viver uma vida de tarefas, de metas, de responsabilidades. E esses dois normalmente não perdem tempo se olhando. Primeiro nível da intimidade. E eu tô falando do primeiro nível dessa intimidade com base numa honra. Antes eu preciso ter honra. Antes, para que eu me entregue a uma intimidade verdadeira, eu preciso de confiança. Honra e confiança são as bases para que eu entre num processo de intimidade verdadeira. Intimidade não é passar a mão na bunda, intimidade não é fazer sexo, intimidade não é transar, intimidade não tem nada a ver com isso e também é isso. Ela é muito maior, percebe? Ela é muito mais abrangente. É preciso estar aberto, em primeiro lugar, nessa primeira base, a me conhecer. E a ir me conhecendo à medida que eu vou mudando. A Jaque não é a mesma Jaque de um ano atrás. A Jaque não é a mesma Jaque do início da pandemia. Porque eu venho me reciclando, eu venho percebendo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, perceba. Se você é alguém que está aberto para mudar, que é aberto para perceber, para observar o mundo e se permitir mudando à medida que o tempo passa, você vai ser outra pessoa. Talvez a cada semana. E olha que excitante é de repente um casal que está junto há muito tempo perceber que esse outro está mudando, que ela está mudando, que ele está mudando. E isso cria-se algo que vai exatamente no teor da paixão. Distanciamento. Eu não conheço esse ser. Me deixa conhecê-lo. É preciso estar aberto. E para que eu possa entrar nesse processo de intimidade, eu preciso ter a confiança de que eu não tenho do meu lado alguém que vai, na primeira briga, jogar o que ele aprendeu, o que ele diz, o que eu disse, o que ele sabe ao meu respeito. Eu preciso a confiança de saber que aquela pessoa, por mais puta que ela esteja comigo, ela não vai jogar na minha cara e me alfinetar e jogar baixo, alfinetando nos pontos em que eu sou frágil. Então, o primeiro nível de intimidade que os casais perdem é o olhar no olho. É através do olhar que eu posso transmitir, inclusive, o meu desejo. E se perde isso. Eu nem sei se todos que estão aqui presentes comigo, que estão me escutando, já passaram por esse nível de intimidade do olhar. A neurociência, ela fala que o olhar tem o poder de despertar a parte frontal do cérebro, onde ela desperta a cognição, onde ela desperta a emoção e ela desperta a ação. Você já aconteceu com você de repente, há algum tempo atrás, você está diante de alguém que você se sentiu atraído, quimicamente atraído ou atraída, e você olha, qual que é o impulso? Às vezes a timidez deixa você ficar lá, mas o impulso que você tem é de aproximação. O olhar, ele aproxima. Esse nível de intimidade no olhar, ele aproxima duas pessoas, um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, duas pessoas que têm dentro de si algum tipo de atração. Quando você cultiva esse olhar, sabe o que acontece? A vontade de agir é muito grande. E eu vejo casais, muitas vezes, mortos, como eu estava contando para vocês, na época que eu era adolescente, eu percebia os casais que não se encostavam, que não se tocavam, que não se olhavam, que não faziam carinho, nem um cafuné. E eu vejo muitos casais assim hoje em dia. E sabe, nós aprendemos que é assim mesmo, que vai diminuir. E é verdade, vai diminuir. Por isso é preciso um olhar consciente, deliberado.
para que reacenda, vez por outra, de tempos em tempos, o que está se arrefecendo. Nós somos seres que nós buscamos um equilíbrio e uma homeostase. O que é homeostase? É um equilíbrio tanto corporal, a questão de temperatura. O nosso corpo é assim, o nosso organismo é assim. E como seres humanos nós somos assim. Muitas vezes nós buscamos um equilíbrio, uma estabilidade. E muitas vezes a gente se estabiliza no medíocre, lá embaixo. O que seria já que se estabilizar no medíocre? Seria ficar lá embaixo, acomodado e sem essa consciência deliberada de que eu preciso me movimentar em torno da ação. Eu preciso me movimentar para que essa intimidade ela não arrefeça, mas ela continue se movimentando à medida que eu sou uma pessoa diferente, que eu cresço, que eu busco. Vamos lá. Olhar é o primeiro contato da intimidade. Eu gostaria de perguntar aos casais aqui, vocês não precisam responder claramente, mas vocês respondam para vocês mesmos. Se vocês já perderam esse olhar, sabe? Quando de repente vocês estão lá jantando, de repente parar um pouco, olhar em silêncio para aquela pessoa, perceber o rosto, perceber o sorriso, perceber o cabelo, perceber o olhar. E aí, de repente, essa pessoa olha, o que você tá olhando? Nada, eu tava com saudade do teu rosto. Bonito os teus olhos. E aí, esse nível do olhar, ele vai também aumentando à medida que... Será que antes de uma relação sexual, você pode olhar no olho do teu parceiro e da tua parceira e intencionalmente dizer através do olhar aquilo que você está desejando? Eu já fiz esse exercício várias vezes com os casais. Em alguns cursos que eu dou, eu estou preparando um curso para casais, vocês vão saber em breve, onde eu coloco um casal se olhando e eu peço para que esse homem olhe para essa mulher, olhe para a boca dessa mulher, olhe para os olhos, olhe para o pescoço e o olho fique só nessa questão, né, dos ombros para cima. E eu faço esse exercício e digo, você vai colocar desejo explícito no teu olhar. E ele olha e às vezes essa mulher fica constrangida porque ela percebe esse desejo nesse olhar desse homem. E aí eu inverto e peço para essa mulher também fazer isso para esse homem, olhar para o olho, olhar para a boca, olhar para o nariz, para a face, olhar para os olhos e dizer sem nenhuma palavra, eu desejo te beijar essa boca, eu desejo tirar esse pescoço, eu desejo tocar você como eu nunca toquei antes, porque eu estou aqui completamente presente. Vocês percebem que esse nível da intimidade do olhar é preciso uma presença, é precisa intenção. Porque sabe o que os casais que estão casados há muito tempo fazem? Os homens acham que as mulheres só é boca, peito, bunda, ombros às vezes, vulva e vagina. E a intenção dessa relação, não existe nada intencional para eu despertar essa mulher. Não existe nada. Existem toques nos mesmos lugares, homens, pelo amor de Deus. Às vezes vocês dizem que as mulheres de vocês não gostam de sexo, mas ninguém aguenta ser tocada sempre nos mesmos lugares. O nosso corpo, ele tem algo que se você toca no mesmo lugar sem parar, o que acontece? Ele vai perdendo a sensibilidade. Isso acontece com o clitóris também. Você sabe que o clitóris é um botão de despertar prazer na mulher e você fica lá fazendo o mesmo tipo de movimento, nem muda, nem rotaciona, nem faz em cruz. E o que acontece? Perde a sensibilidade. E eu já falei pra vocês aqui que as mulheres, ela tem um disjuntor que cai. Sabe quando tem energia demais e cai o disjuntor? Às vezes acontece qualquer coisa ali na relação que ela tá sentindo um prazer, daqui a pouco, sei lá, ela pensa numa outra coisa, ou você toca num lugar que de repente ficou incômodo, o que acontece? Pá, cai o nível da excitação. Mas vamos continuar no olhar, tá? Um pouquinho.
fixar o olhar no olhar de outra pessoa ultrapassa níveis de, inclusive, de julgamento. É como se você pudesse estar completamente presente. E a intenção é: eu vou descobrir essa pessoa hoje à noite. Eu vou descobrir essa mulher, eu vou descobrir esse homem. Se você perdeu essa intimidade no olhar, e o olhar é vago, você não consegue ficar 30 segundos, 40 segundos olhando no olho da pessoa com intenção. Sabe? Um nível de carinho maravilhoso que marca uma intimidade é poder tocar no rosto enquanto se olha. É poder tocar nos ombros enquanto você olha para a pessoa que está com você há quanto tempo? Quanto tempo faz que você não faz isso? O olhar, ele pode até começar rápido. E principalmente quando você não tem o hábito, quando você perdeu a intimidade do olhar, você olha e muda. Você não fixa, porque os olhos, eles, como eu falei antes, eles despertam uma ação. Quando a gente tá, de repente, aquele casal que se conheceu, começa a se olhar, o que acontece, vai se aproximando e uau, um beijo. Não é isso que acontece? Porque esse olhar, e treinar esse olhar, é poder reacender um nível de intimidade. Brinque com as intenções do seu olhar. Você pode olhar de forma sedutora? O que seria um olhar sedutor? É aquele olhar, você não precisa fazer caras e bocas e performance. É aquele olhar em que eu tenho intenção de seduzir. É aquele olhar que eu tenho intenção de despertar essa mulher, que eu tenho intenção de despertar essa pessoa, essa fêmea que está diante de mim. E isso e o jogo de sedução que é perdido ao longo do tempo, ele se estraçalha quando não tem o olhar. Você pode recuperar inclusive o tesão, se você come o tesão, inclusive que está frio, o desejo seu e da tua parceira. Homens, eu queria falar para os homens agora. Antes de colocar a mão, coloque a sua intenção. Deixa isso virar um mantra. Antes de colocar a mão, deixa eu colocar a minha intenção. Porque o que acontece? Isso acaba despertando nessa mulher que você diz que tá fria. Porque quem sabe o corpo dela não está sendo despertado. Como é gostoso sentir um sorriso no olhar. E esse olho não precisa estar parado nos olhos, ele pode mudar, como eu já disse, boca, face, cabelo, ombro. Fica um pouquinho nessa parte inicial, primeiramente. Depois pode até mudar de área. E manter esse olhar relaxado, sem tentar, sem pressa. Sem pressa. Antes de colocar a mão, coloque uma intenção sem pressa. Antes de colocar a mão, coloque uma intenção sem pressa. E com presença. A entrega. O que é a entrega? Eu olhar e me permitir ser olhado. Segundo nível. Eu vou ter que ir correndinho aqui. Senão eu não consigo. Então, essa pergunta, os pilares necessários para uma relação de casal dar certo? É preciso ter intenção e presença consciente, é preciso ter honra, é preciso ter confiança e é preciso ter equilíbrio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a lei do equilíbrio. O segundo nível é o nível do toque. E o que seria toque? É passar a mão no peito, apertar o mamilo, passar a mão na bunda e descendo para a vulva, colocar o dedo, e aí a mulher já está prontinha para ser penetrada. Só que não. E aí você percebe porque os casais de longa duração vão perdendo isso? Porque se for só isso, não tem mais graça com a mesma pessoa.
Mas eu quero dizer para vocês que, na verdade, não é só isso. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, e isso já estava no meu script, de que o que acontece? Os homens, eles aprendem desde cedo que eles podem se masturbar. As mulheres, nós aprendemos que não podia, que isso era coisa pra puta. Mas o que acontece? O sexo baseado numa masturbação, o que eu quero dizer? É como se o homem aprendeu a se masturbar de uma forma mecânica e técnica. Como é que ele faz? Ele faz um movimento de vai e vir, ele continua nesse movimento, ele acelera esse movimento, e o que acontece? Ele chega ao orgasmo. Às vezes ele tem fantasia, ou ele vê algum tipo de revista, algum filme pornográfico. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não acho errado o filme pornográfico. Só que parece que os produtores dos filmes, eles são um só no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque parece que é isso. Sorri, olha, tira a roupa e penetra. Isso não é relação sexual. Mas foi isso que nós aprendemos e é isso que está no nosso inconsciente. E é por isso que as relações de longo prazo, elas não têm mais graça, porque se for só isso, eu preciso de uma parceira nova a cada ano? Porque senão não vai funcionar. O que eu estou trazendo para vocês? Que a intimidade, ela pode levar a um sexo muito mais profundo do que jamais nós possamos imaginar. O que o homem fazia com a mão, replica, a mão se masturbando, ele replica numa relação sexual, e agora quem o masturba é uma vagina. E é isso. E aí ele esquece, e essa mulher também aprendeu dessa forma, que é assim que é o sexo. E eu digo pra vocês, não é assim que uma intimidade sexual pode se manter. Se for dessa forma, realmente não tem jeito. Veja se vocês conseguem, eu não sei se vocês estão conseguindo caminhar comigo naquilo que eu tô falando pra vocês, porque é um assunto complexo, porque nós aprendemos, nós temos paradigmas, nós temos crenças de que é esse o sexo real. Então, o homem tem que ter pegada pra o quê? Pra me penetrar de uma forma ou mais rápida, ou mais forte, ou mais lenta, até que eu goze. 70% das mulheres não gozam na penetração, mas sabe por quê? Porque o corpo dela também não foi preparado. Não foi preparado. Depois eu vou já dizer. Como eu disse, né? Só tem um roteiro dos filmes pornográficos. A masturbação que você, homem, aprendeu, é isso que está tentando replicar numa relação sexual. E presta atenção. As mulheres, na entrada da vagina, ela só tem 2 ou 3 centímetros de terminações nervosas em que elas sentem alguma coisa. Daqui pra frente ela não sente, é insensível, porque esse canal ele foi preparado anatomicamente para que a mulher possa parir, e se a mulher tivesse sensibilidade em todo o canal vaginal, ela não aguentaria. Ela só tem sensibilidade nesses 2 ou 3 centímetros de entrada vaginal. E essa parte de sensibilidade vai se ampliando dependendo do tempo que essa mulher tem para que o seu corpo possa ser excitado e para que ela tenha uma descarga, que ela possa liberar neurotransmissores, hormônios que possam encharcar essa mulher, e aí a sensibilidade dela no clitóris, no canal vaginal, nos seios, nas costas, nos braços, na virilha, nos pés, isso vai ser como um todo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você toca uma mulher, você não toca somente uma parte do corpo. É preciso novamente uma intenção e uma presença. Quando eu toco uma mulher, eu toco todo o corpo dela. Porque dependendo do corpo, essa mulher vai liberar dopamina, que é o hormônio da recompensa. Essa mulher vai ser encharcada de ocitocina, que é o hormônio do amor, e todo o corpo dela vai responder. Uau, que viagem, Jaque, mas como é que eu faço isso? É preciso disposição. Gente, para que você seja uma boa profissional, você precisa de disposição? Você precisa se reciclar, de estudar? Para
fazer um bom sexo, você também precisa de disposição, presença, consciência e intenção. E aí você diz, a intenção é chegar no orgasmo. Não! O orgasmo, ele é um resultado que vem a partir do prazer que você sentiu nessa relação. E muitas vezes, deixa eu dizer um negócio pra vocês, muitas vezes você nem goza, mas o prazer foi tão intenso que você sai dali imaginando, sentindo no corpo as sensações 2, 3 dias depois. Nós aprendemos que sexo é olhar, sorrir, apertar seio, mão na vulva, mexe um pouquinho no botãozinho do clitóris, que muita gente acha que o clitóris é só aquele botãozinho, penetra, goza, termina. Não! É pra ser dessa forma. Então, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A mulher só deve ser penetrada de verdade quando ela estiver encharcada de hormônios, ocitocina, dopamina, endorfina, adrenalina. Aí sim, essa mulher não vai ter dificuldade nenhuma de gozar na penetração. E deixa eu dizer uma coisa, não é necessário. Às vezes não é necessária nenhuma penetração. Pessoas que têm algum tipo de problema, homens que têm algum tipo de problemas de ereção, ou tiveram algum tipo de acidente, ou cirurgia, meu querido, você tem mãos, você tem olhos, você tem boca, você tem intenção. E você pode fazer um excelente sexo e receber também. A maioria das mulheres não sente essa descarga de hormônios. E aí os lugares, né? O clitóris ele tem mais de 8.000 terminações nervosas disponíveis, mas muitas vezes ele não se sensibiliza porque essa mulher não foi despertada. Então esse segundo nível de intimidade que eu tô falando é o toque. E aí, me diz uma coisa, o maior e mais importante órgão sexual, sabe qual que é? O cérebro. É aqui, é na intenção, é na presença que o sexo ocorre maravilhosamente. Entenda, nada persiste ao longo do tempo, dos anos, sem intenção, sem presença. Vou repetir para que vocês não esqueçam. Não repitam o desempenho de uma masturbação masculina numa relação sexual. É muito pouco. É muito pouco. O corpo, o primeiro grande órgão responsável pela relação sexual maravilhosa é o cérebro. E o segundo, sabe qual que é? A pele. É preciso que o corpo inteiro seja tocado. Às vezes nós não temos a liberdade, a intimidade de começar a tocar pelo lóbulo da orelha, pescoço, nuca, cabelo, ombros, braços, cotovelos. Parece que existem só pouquíssimos órgãos sexuais e áreas erógenas. O corpo inteiro é erógeno, porque na verdade, tem um livro que eu já disse pra vocês, né? Alma imoral. É a alma que sente. É o que vem dentro que sente, o corpo só transparece. O orgasmo não deve ser perseguido como objetivo, mas sim como uma consequência nesse toque. E é preciso se permitir usufruir de um tempo. Aí você fala, Jaque, quando for rapidinha? Quando for rapidinha, que seja uma rapidinha com presença, com consciência. Se tem pouco tempo e tá tudo certo, se os dois quiserem pouco tempo, mas não é possível uma relação sexual sem presença, sem intenção de olhar esse outro. É como se você pudesse olhar a relação sexual, você que é casado, você que tem
um companheiro, uma companheira de muito tempo, olhar para essa relação sexual como algo precioso, como algo sagrado, em que eu vou despertar e continuar despertando o meu corpo e o corpo da parceira. E, presta atenção, nada desse negócio de estar querendo fazer a outra gozar rápido. A intenção seria, eu vou transmitir todo o meu amor para o corpo dessa mulher. E quando eu tocar nas mãos, eu vou tocar nas mãos com uma intenção que todo o corpo possa sentir o despertar dos hormônios, o encharcar de ocitocina com um toque nas mãos. Você já parou para massagear a mão da sua parceira? Com toques leves, como se fosse uma pena, com movimentos circulares, para que isso possa ser invadido. Na medida que você toca nessa mão, o corpo inteiro ele vai reagir. E os órgãos e as áreas erógenas, elas vão pulsar e desejar. Percebe que isso é intimidade? Eu consegui olhar no olho da minha parceira, do meu parceiro, e tocar nas mãos, sem uma palavra, desejando intencionalmente. E aí você pode descer pelo braço, pelos ombros. Eu diria que as áreas em que a gente é acostumado a tocar fica por último, porque você vai despertar no corpo dessa mulher, e você, mulher, pode despertar no corpo desse homem reações estrondosas, às vezes com um toque na mão, às vezes na área atrás do joelho. Que área é essa já que não existe no corpo? Nossa, é verdade, ela não existe. Às vezes com toques nas costas, em que você pode usar só o gordinho dos dedos, a unha, um lenço, uma pena. Percebe que para que duas pessoas se continuem a se relacionar sexualmente precisa haver intimidade, que tem as bases. Repetindo que eu sou professora, tá? Honra e confiança. Quando o objetivo é o orgasmo, eu tô preocupado com isso, e aí o que acontece? O que acontece quando eu tô preocupada com o orgasmo? O homem principalmente, ele tem o cortisol jogado no seu corpo. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, e ele começa a ficar estressado, daqui a pouco ele perde a ereção. Não. Deixa eu dizer uma coisa, o sexo nem sempre precisa ter performance, às vezes pode ter, mas se tiver presença, consciência, intenção e intimidade, no sentido de eu vou não tocar num órgão, numa parte do corpo, eu vou tocar no corpo inteiro através desse toque. Faz sentido isso pra vocês, gente, que eu tô falando? Faz sentido isso? E aí vocês dizem, é por isso então, Jaque, que a gente perdeu. Exatamente, perderam a intimidade. Talvez vocês estejam se desonrando em atitudes, guardando mágoas. Depois vocês podem ver a outra live que eu falei pra vocês, que é a questão do você ir crescendo. Eu não vou ficar repetindo isso toda vez que eu falar sobre sexualidade. Vocês vejam lá a outra live que eu fiz sobre intimidade também, que a primeira parte é eu continuar crescendo e sendo diferente, não querer transformar o meu parceiro e a minha parceira em alguém igual a mim. Eu queria ler pra vocês, dentro disso que eu tô falando pra vocês, deixa eu ler uma frase do que seria toque presente. É usar o toque de forma consciente e intencional, onde os dois estão presentes um para o outro. Presta atenção. Porque sexo é uma forma muito intensa, totalmente intensa.
É uma energia que é trocada, e se essa energia não for reciclada, o sexo vai pro brejo. Eu tô lendo um romance. Depois eu digo pra vocês o nome do romance. E os dois, eles estão iniciando um processo de conhecimento do corpo. Eles nunca tinham... E eles uma forma deles restabelecerem essa energia e ficarem em silêncio por alguns instantes, apenas se olhando e se sentindo. Como ela amou aquela conexão e foi se sentindo cada vez mais íntima, relaxando o corpo, se sentindo leve e completamente entregue. Em alguns momentos, depois de olhá-la muito, ele disse: fica com os olhos fechados. Assim você vai sentir melhor todo o seu corpo e as reações que ele vai ter. É preciso ter o jogo. Eu digo, um sexo bom, ele precisa dos 5 sentidos. 5 sentidos, quais são eles? O olhar, o tato, a visão, o gosto e a audição. O que precisa acontecer? É um jogo de silêncio e fala. É um jogo de toque e retirar-se. É um jogo de olhar e um jogo de fechar os olhos. Muitos de nós teve experiências com parceiros que não estavam presentes. E aí você... Talvez também, todas nós mulheres, a maioria de nós mulheres, estamos condicionadas àquele sexo que repete uma masturbação masculina. E sexo é muito mais do que isso. Intimidade é muito mais do que isso. E aí ele... Olha que lindo aqui, gente. Ele chegou, olhou-a nos olhos por um longo tempo e disse para ela: agora eu vou despertar os seus hormônios de prazer com meu olhar, com meu toque, com a minha mão e com a minha intenção. É que tem coisas aqui que eu não posso ler. Ele foi para trás das suas orelhas, aspirando, cheirando, e a sensação era simplesmente extasiante, dizia ela. Era nítido que seus corpos e o desejo deles ficavam cada vez mais despertos e acesos, cada um com suas sensações e descobertas. Ela sentia como se partes desconhecidas de seu corpo estivessem sendo desbravadas. Uau! Ela não tinha nem a menor noção de quanto prazer o seu corpo podia sentir. Até que ela disse: não, eu não posso falar mais, não vai ficar aqui, vai ficar proibido para menores de 30 anos aqui. Depois eu separo mais, assim, eu não tive tempo de separar algumas partes que pouco eu pudesse falar aqui, né? Mas é como se... Vocês percebem qual é a dinâmica? Vamos lá. Esqueça o tempo e se entregue à sutileza. Nós estamos ainda no toque. E é desafio do prazer. Exercícios que podem ser feitos de olhar, de tocar em lugares do corpo, de tocar não só com os dedos, mas com penas, com tecidos leves. Por que não vendar os olhos e perceber como nosso corpo, se você perde a visão, o nosso corpo se amplia nas sensações. E muitas vezes esse toque nas mãos, quando é feito com os olhos abertos, um olhando para o outro, é super intenso. E esse toque nas mãos ou no resto do corpo, e como eu disse no começo, de preferência não naqueles lugares que você está acostumado a tocar. Deixa eles por últimos. Porque é como se eles fossem a cereja do bolo, sabe? O nível de intimidade mais difícil de encontrar é aquele nível de intimidade que já foi perdido, porque ao longo do tempo você deixou-se acomodar.
É preciso fazer algo, é preciso se mexer, é preciso ter disposição. E é possível brincar. E aí sim, depois de tudo isso, os corpos vão estar preparados e desejosos. Eu diria que a mulher só deve ser penetrada depois de muito prazer. E vai chegar um tempo que ela vai pedir essa penetração. Olha que coisa mais linda. Isso acontecer num casal que está junto há muito tempo. Também que está junto há pouco tempo, é maravilhoso. Mas olha, quando o amor se une com essa intimidade, em que há honra, em que há confiança e que os dois podem se entregar. Quando a gente olha para o aqui e agora e percebe tudo que está sendo sentido, tudo que é possível sentir aqui dentro e no corpo. A partir do momento em que você está completamente presente diante do seu homem, da sua mulher, você pode intencionalmente perceber quais as reações, quais os movimentos, o ritmo da respiração, e isso tudo você está desenvolvendo a sua intimidade. Sabe? Os homens chegam na relação sexual prontos. Mas prontos, mediocremente prontos, com seu pênis ereto, prontos para penetrar e gozar. Até aqueles que se preocupam com as suas parceiras. E eu queria desconstruir totalmente isso, desconstruir essa ideia de que a relação sexual tem como objetivo a penetração. Eu acho que vocês deviam tentar algo. Que tal uma relação sexual em que você vai dizer, eu vou fazer essa mulher gozar sem penetrar? É um desafio. É um desafio. Porque, sabe, muitas mulheres chegam pra mim e dizem assim, meu marido só me toca quando ele quer sexo. Isso acontece nas relações duradouras. Porque a intimidade vai se perdendo. E sabe, você pode desenvolver essa... Ai, meu Deus, eu apertei aqui e mexi na iluminação. Eu já fiz isso outras vezes. Vamos lá, vai ter que ficar assim mesmo. Eu fui ver o horário e eu apertei o negócio. Meu Deus do céu. Enfim. Agora vocês vão me ver assim, sem muita iluminação, que não tem jeito. Até aproximei aqui a luz mais. Entendam, quando nós somos capazes de adentrar nessa intimidade e entenda, é preciso uma intimidade emocional em que há intenção, em que esse casal, quando ele tem... Ai, que bom, Maria, que tá bom assim, né? Vocês estão conseguindo me ver. Mas o importante é que me escutem. Fica mais intimista, né? Fica mais romântica a coisa aqui. Sabe, e isso que eu tô falando com a Maria me despertou para algo. Muitas vezes a gente não tem disposição nenhuma de fazer nada, sabe? De repente, colocar uma luz indireta no quarto, acender uma vela, jogar um cheiro gostoso. Porque, na verdade, o dia a dia vai nos tragando e se perde a intimidade. Deixa eu dizer para vocês de novo. A intimidade, ela se perde. A intimidade se perde. E para que eu consiga resgatá-la, eu preciso ter disposição e consciência de que eu preciso fazer isso. Então, essa intimidade emocional é quando você é capaz de se interessar pelas mudanças que o outro teve, que a outra teve. Porque simplesmente você está querendo conhecer essa pessoa. Olha que coisa mais linda. Eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero descobrir o que ela pensa. Como é que estão as emoções dela?
que essa pessoa aprendeu, que livro que ela leu, que série que ela tá assistindo. Tem uma dica bem boa de série para vocês. Dr. Foster. Uma série que mostra o que não se deve fazer numa separação. Volta pra intimidade. Já tô fugindo do assunto. É preciso essa intimidade de almas, de seres que precisam se conhecer. É preciso ser trabalhada essa intimidade de discutir a respeito de coisas práticas da vida, uma intimidade intelectual, uma intimidade em que se discute sobre as contas, se discute sobre educação dos filhos, se discute sobre quais os sonhos, e aí entra na intimidade emocional também, que é preciso dividir, é preciso compartilhar. Não se acomode a achar que você conhece a sua mulher, porque você não conhece. Ela tá mudando. Daqui a pouco ela não aguenta mais olhar pra sua cara. Não se acostume a achar que você conhece o seu marido, porque daqui a pouco, da mesma forma, ele não vai conseguir olhar pra sua cara, ele tá de saco cheio de você. Porque talvez você continue a mesma pessoa. As questões maiores da relação do casal que vai se perdendo é falta de intimidade, falta de equilíbrio, a ordem, sabe? A ordem das coisas. Muitas vezes essa mulher é mais mãe do marido do que esposa, do que parceira, do que íntima, do que amante, do que amiga, do que tanta coisa. E muitas vezes é preciso olhar e prestem atenção nisso na relação duradoura. Às vezes você está dando demais ou você está recebendo demais. E numa relação duradoura, para que o amor dê certo, é preciso que eu dê o que o outro é capaz de receber e que também pode me devolver e me dar também. Não precisa ser na mesma proporção, não precisa ser da mesma coisa, na mesma forma, mas é preciso que eu receba. Esse negócio de eu amo incondicionalmente, eu faço e não quero de volta, é bobagem. Ou seja, não é bobagem, destrói o relacionamento. Porque na verdade eu dou e eu recebo e isso fortifica a intimidade, fortifica a honra, fortifica a confiança. É preciso, sabe, nessa intimidade, é preciso uma intimidade onde eu possa ter liberdade de ser eu, sem me controlar, porque o outro não gosta da forma que eu sorrio. Pelo amor de Deus, vocês precisam ser homens, mulheres, e não pessoas arraigadas com crenças. A gente hoje não chegou a falar sobre as crenças e as lealdades que impedem que você seja mais livre sexualmente. Eu queria que agora, nesse último minuto que nós temos, você pudesse olhar e pensar: quantas crenças eu carrego? Quantas crenças eu carrego que me impedem de me entregar o meu corpo para sentir prazer? Quantas crenças, mulheres, você carrega por conta da história de outras mulheres da sua geração que vieram antes de você, que não puderam ter prazer, que eram proibidas de gozar, que eram proibidas de dizer que gostavam de sexo? E aí você se trava por lealdade. Quantos homens aprenderam que sexo é simplesmente para alimentar algo biológico? Não. Sexo une o casal. Existem hormônios de conexão. Para terminar, a gente tem pouquíssimo tempo. Deixe esses hormônios explodirem. E vocês vão perceber. Olhem, toquem, vejam, estejam presentes. E intencionalmente eu vou liberar esse hormônio na minha mulher, no meu homem. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Foi muito gostoso. Amo esse assunto. Vejo vocês na próxima segunda às 20h30 e eu quero continuar esse assunto. Beijo pra vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.